Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está ouvindo a gente. Hoje com um convidado muito especial, daquelas pessoas que eu falo pra vocês assim, ó, essa pessoa vocês têm que acompanhar porque é sinistra. E é ele mesmo, ele é o cara, Edilson Osório, fundador da Original My. Edilson, muito obrigada por estar aqui com a gente, muito feliz. Eu super agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar aqui conversando contigo. Flávia, conta comigo. Vambora. Bom demais. Gente, hoje a gente vai falar sobre o Web 3.0, que muita gente nem entendeu, nem sabia que existia Web 1, Web 2, muito menos Web 3, e tem muita gente se perguntando o que é isso? O que é Web 3.0? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre, e o Edilson é o cara para falar sobre isso. Edilson, eu particularmente ainda tenho várias dúvidas sobre o Web 3, e sei que esse é o assunto do momento, tá todo mundo olhando para isso. Mas assim, eu queria que você explicasse pra gente qual que é a diferença, né, de Web 1, Web 2, e daí a gente entra na Web 3.0. Bom, eu vivi essa época porque eu já tenho algumas centenas de anos, então já, né, como tô lá desde o início das interwebs no Brasil. Quando a gente falava de Web 1, era aquela internet super estática, aquela época em que começou a surgir os e-mails, os sites, normalmente a informação era gerada pela pessoa, era hospedada num web server que muito provavelmente era da própria pessoa e fornecida. Então, as pessoas elas consumiam o conteúdo sem ter muita interação com esse conteúdo naquela época. Quem se lembra dessa época, no máximo, você assinava um guestbook nos sites, você entrava no site, tinha um guestbook só para o cara saber que alguém tinha participado, tinha entrado no site dele. Então, não era uma interação em si, você tinha um registro no máximo, mas o site ele era muito unilateral. Aliás, desculpa, unidirecional. A pessoa fazia o site e fornecia a informação para você, então você consumia esse conteúdo. Mas não interagia. Não tinha interação, não tinha interação. E uma característica muito interessante que muito pouca gente fala é que nessa época da Web 1, a web era mais descentralizada, por incrível que pareça. Porque as pessoas, por exemplo, na época a gente não tinha grandes empresas, grandes data centers para fazer a hospedagem do seu site, para te prover o e-mail. Então muitas empresas colocavam o próprio servidor de e-mail no ar, colocavam o próprio servidor de sites, de páginas web no ar para fornecer essas informações, o seu domínio, o seu site para as pessoas. Então as empresas e as pessoas, elas tinham muito mais controle sobre os dados na internet lá na Web 1, nos anos 90. Quando a gente foi chegando nos anos 2000, aquela bolha das super grandes empresas, né, de digital, a coisa começou a dar uma centralizada. Eles forneceram muita infraestrutura como serviço. A gente tem Amazon, AWS, Azure, IBM, Oracle, um monte de empresas fornecendo infraestrutura como serviço. E aí as empresas começaram a quase que delegar a sua infraestrutura, que antigamente era mais própria, para essas empresas, né? E tem sentido, porque era muito difícil, era muito oneroso para as empresas fazer a manutenção dessa coisa toda e manter o seu sistema no ar. Então você deixa com alguém e se preocupa mais com o core do seu trabalho, com o core do seu business. Faz todo sentido. Mas aí a gente passou a ter uma centralização da web. E aí a gente vai chegando nessa história da Web 2. Por quê? A Web 2 ela surge quando os sites começam a fornecer meios de interação. A gente ainda tinha alguns protótipos de redes sociais, as redes sociais começaram a surgir. Eu acho que um grande ponto que marcou mesmo, em definitivo, isso é o Web 2, foi a existência das redes sociais. Isso é bem marcado. Mas quando os sites começam a permitir que você adicione comentários, por exemplo, num produto que está sendo vendido no marketplace, os sites começam a coletar avaliações das pessoas sobre o próprio site, sobre os produtos, sobre a navegação, essas coisas. A gente já disse que lá atrás começou a Web 2, mas ela marcou mesmo com as redes sociais em definitivo. Então, a Web 2 ela é muito marcada pela interação. É uma via de mão dupla. Não são aqueles sites como na Web 1 que a gente fazia o site para as pessoas apenas lerem, consumirem a informação, se informarem neles. Mas na Web 2 começou essa era da interatividade entre as plataformas e as pessoas. Provavelmente muitos que estão escutando a gente lembram do Orkut, né? Sim, do Orkut, do ICQ. ICQ, Orkut, MSN, né? Aí a galera novinha falando assim, meu, ICQ, Orkut. Os messengers ainda, a gente até pode dizer que eles são
esses messengers em específico, ICQ e MSN, eles marcam o fim da era da Web 1, entrada na Web 2, porque ela não eram em plataformas abertas como a gente viu com o próprio Orkut, que no Brasil foi uma reviravolta. Facebook no resto do mundo e Twitter, né, que foi uma baita de uma explosão, entre outras, né, teve MySpace, teve uma porrada de sites de relacionamento, sites de todo tipo possível de interação que as pessoas tinham online, muitos jogos online acontecendo. Então, a Web 2 ela é muito marcada pela web da interação entre as pessoas e as plataformas. Sim, interação e centralização ao mesmo tempo, né? Então, aí que pega, porque justamente por ela ser... para você poder ter uma camada boa de interatividade, a infraestrutura aqui, ela demanda uma infraestrutura mais complexa. Uma infraestrutura mais complexa, e você ter isso dentro do seu próprio escritório ou dentro da sua casa, é muito caro. São servidores que precisam ter alta disponibilidade, tem backup, redundância de link. Essa coisa toda parece pouco, mas para você gerenciar esse tipo de coisa dentro da sua própria estrutura é muito caro, muito oneroso. Então, a internet, que era o Web 1, que era mais descentralizada, começou a se centralizar nesses grandes conglomerados, nessas clouds, nessas empresas que fazem o hosting providers, os caras guardando seus dados, gerenciando seus sites, seus e-mails, seus bancos de dados e tudo com eles. E aí a gente teve uma centralização radical da internet, e essa centralização, que também marca muito essa parte da Web 2, a gente tem esse problema da centralização nas redes sociais. E é porque a partir do momento que tem a centralização, a gente começa a ter censura, a gente começa a ter controle de conteúdo. O conteúdo que antes estava no seu servidor, dentro da sua casa, embaixo da sua mesa, aqueles dados que são seus, passam a estar na mão de outras pessoas que podem bloquear, confiscar, excluir. Um exemplo mesmo, quando a gente fala de cripto ainda tem esse problema, né? Então, dependendo do lugar, eu quero fazer um anúncio sobre... Não pode ter anúncio sobre cripto, vai falar de criptomoeda. Não pode isso. Então, assim, existe realmente essa censura, né? Existe uma centralização dos dados das pessoas também, que daí a gente começa a ver os vazamentos de dados. Nossa, né? Você tem um lugar para hackear que uma maravilha, né? Hackear um lugar... São os dados completos de pagamento, endereço, telefone, mais dados pessoais que tornam a pessoa absolutamente identificável e rastreável, né? Então, isso era mais de... Tudo bem, são eras diferentes, tecnologias diferentes, a Web 2 é uma evolução da Web 1, sem sombra de dúvidas. Não daria para ter a Web 2 dentro da Web 1, porque, como eu disse, essa parte de infraestrutura ela se tornou muito mais complexa, e as empresas não têm condições de ficar mantendo toda essa infra. As startups, era impossível você ter uma startup. Olha só que interessante. Em talvez seja 2010 para 2011, talvez, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente, mas era nessa virada aí da primeira década dos anos 2000. Eu tava conversando com algumas aceleradoras e os caras já falavam o seguinte, ele falou, cara, se eu tenho hoje 1,5 milhão para investir numa startup, há 2 anos atrás, eu gastava esse 1,5 milhão em uma só startup. Porque o cara tinha que manter os servidores, equipe para cuidar, manutenção, backup, toda aquela coisa. Hoje, eu pego esse mesmo dinheiro e invisto em 10. Justamente pela facilidade que trouxeram com a infraestrutura, melhorou muito, a gente avançou horrores, mas a gente tem realmente essa questão da centralização que pega pesadíssimo, assim, pra gente. Que é o problema. Mas eu acho que, assim, muita gente nem... Óbvio, a gente traz esse assunto, mas tem muita gente que nem se preocupa, nem pensa nisso. Né? Eu vou lá e coloco meus dados, e a pessoa nem tá preocupada em relação a isso, não toma cuidado. Né? Vou dar um exemplo. Onde que tá o risco das pessoas colocarem seus dados sem se preocupar com a privacidade? Porque existe uma balança, eu venho de cibersegurança, eu venho de segurança da informação. Existe uma balança que ela é muito cara para o usuário e para a empresa, que é a balança da usabilidade e da segurança. Quanto mais segurança, a tendência é que a usabilidade seja inferior. Quanto melhor a usabilidade, você com toda certeza está pecando em segurança. Você está facilitando a vida do usuário por um lado, mas por outro lado, você está pecando na segurança. Nessa de melhorar a usabilidade, vem também algumas coisas. Olha, eu estou te dando um monte de coisa legal aqui. Olha que bacana, você entra nesse site
só com o seu e-mail. Aí o cara acha que só tem um e-mail. Mas aí aparecem, por exemplo, no Facebook ou mesmo no Orkut, o pessoal deve lembrar daqueles testes. Teste para saber quem seria o seu par perfeito. Teste para saber o teste de QI, teste para saber qual a cor que o seu amor prefere. Sabe, esse monte de testes? Com isso, as plataformas, elas começaram a coletar informações, além do seu e-mail, que parece que é uma coisa boba, eles começaram a coletar informações sobre a sua personalidade, sobre o seu comportamento. Qual o seu carro predileto? Qual seria o seu veículo? Qual seria o seu não sei o quê? Com isso, eles começaram a montar esses perfis e associar os perfis à identidade das pessoas. E aí as grandes plataformas como o Facebook e outras, Google e outras, começaram a processar esse monte de dado e vender. Vender em forma de propaganda, ads. E aí os caras começaram a entender, por exemplo, eu consigo fazer um ad no Facebook falando assim, olha, eu quero atingir o público do campo, entre 35 e 40 anos, que gosta de jardinagem e que o gênero também. O gênero e que tem um veículo X, por exemplo, que gosta de carro. Então eu monto uma propaganda tão direcionada que eu vou fazer esse cara clicar nesse link e trazer ele. Porque essa segmentação toda ela só foi possível com essa coleta excessiva de dados que a gente mesmo forneceu em troca de uma plataforma bacana, com uma usabilidade legal. Então, o primeiro passo, mas é só o e-mail e o telefone. Putz, já é muita coisa. Mas imagina você entregar também os dados sobre o seu comportamento. Exato. Tem uma informação... E assim, é sutil, né? A gente nem percebe. É sutil. A gente teve um caso, eu estava participando de um projeto, eu estava ajudando a coordenar um projeto de pesquisa na FGV Direito, em São Paulo. O projeto de pesquisa era sobre guarda de dados pessoais, porque a gente queria montar uma policy para mostrar para os nossos reguladores e políticos que iam votar a LGPD. Ela não tinha sido homologada ainda. Então a gente estava, via FGV, tentando entregar para os reguladores e quem escrever a lei, um estudo mostrando, dado pessoal é isso, dado pessoal é coletado dessa maneira, dado pessoal está sendo utilizado desta maneira. E naquele momento, a Prefeitura de São Paulo, eles tinham feito uma parceria mesmo, de entregar os dados do bilhete único para uma empresa, porque a empresa ia prestar serviços para o governo, para a prefeitura e tal, só que era uma empresa de marketing. O que eles estavam interessados? Imagina que bizarro você ter o dado do bilhete único de onde a pessoa pegou um ônibus ou metrô, onde ela desceu, qual caminho que ela percorre, com aquilo associado à identidade dela. Imagina, não aconteceu, ou pelo menos não tem história de ter acontecido, mas teve muita discussão em torno desse assunto na época, da possibilidade de pessoas de posse dos dados do seu trajeto até o trabalho, sabendo a hora que você sai de casa, o ônibus que você pega, o metrô que você pega, o trem, até a sua chegada e a volta. E você ser impactado no meio do caminho por alguém, porque sabe quem você é e onde você vai estar num determinado momento. Sem que a gente saiba que essa informação tá correndo livre e solta na mão de sei lá quem, né? E assim, é natural, a gente não para pra pensar, né? Porque pode saber o que eu tô fazendo. Não para. A única coisa que as pessoas se atentam é: meu Deus, eu joguei tal palavra no Google, eu fiz uma busca lá pra procurar um fogão e só aparece fogão agora em tudo que é lugar pra mim. Pois é, e aí vai lá no Instagram, aí é propaganda de fogão. No Facebook, propaganda de fogão. Tô assistindo um vídeo no YouTube, é fogão no YouTube. O pessoal fala que não, mas eles vendem esses dados estão todos cruzados, eles são... E o pior, eles não mapeiam mais, para ter uma ideia de como essa coisa evoluiu, eles não mapeiam só você, mas a partir do momento que eles conseguiram vincular o seu comportamento à sua identidade, eles começam a mapear as pessoas com quem você se relaciona. E também por causa de decisões que o seu grupo de amigos ou as pessoas com quem você se relaciona, eles começaram a tomar essas decisões, você é impactado. Né? Teve um caso famoso. Eu escutei um caso sobre isso, sobre buscar... Eu tô grávida, né, agora. E agora eu busco coisas de bebê...
Então só aparece bebê. Chegou uma época que eu falei, cara, eu não aguento mais bebê. Só bebê. Pelo amor de Deus. E aí, eu ouvi um caso já disso, que o marido, namorado, sei lá o que era, descobriu que a mulher estava grávida porque a mulher começou a pesquisar muita coisa de bebê e começou a pedir pra ele. O pai da menina, não o pai da criança. A menina começou a pesquisar coisas, ela não sabia que estava grávida, mas por causa do comportamento dela de navegação, a Amazon mapeou que ela pelas coisas que ela estaria pesquisando, seriam coisas relacionadas a mulheres grávidas, e o pai dela recebeu. E ele descobriu antes dela. Pra você ter ideia, pro pessoal que tá assistindo ter uma ideia de quanto que isso é abrangente, né? Não basta mais nosso comportamento na internet, mas também das pessoas que estão ao nosso entorno, como tudo está sendo mapeado, clusterizado. Esses dados estão sendo processados e vendidos sem que a gente tenha conhecimento da extensão do que eles sabem sobre a gente. A gente tá no verdadeiro Big Brother. É como se estivesse no Big Brother e tá todo mundo observando e controlando. E a gente tem que se defender disso. A gente tem que se defender disso muito. Porque a privacidade, tá inclusive na Declaração dos Direitos Humanos, é um direito fundamental. Todo mundo tem direito à privacidade. Não é só porque, mas eu não devo nada para ninguém. Não é isso. Eu brinco com o pessoal falando, olha, tanto você quer preservar a sua privacidade que você não sai nu na rua. Por isso que a gente usa roupa. A gente tem alguma coisa no nosso âmbito pessoal que a gente quer preservar na nossa vida privada. A gente quer preservar. E da forma como as coisas estão sendo construídas, não mais. E governos, ainda mais com a criação de moedas digitais do governo, as CBDCs, empurrando isso para a população, com certos controles que eles estão implementando, inclusive na CBDC brasileira, o Banco Central já declarou que vai ter uma ferramenta de bloqueio da moeda digital no bolso da pessoa. Isso é um absurdo sem tamanho. Eu não vi isso, eu não sabia disso. Eles mandaram a estrutura do projeto da CBDC brasileira, o Banco Central mandou lá para o BIS, demonstrando como que vai funcionar a CBDC brasileira. E nela, eles explicam, tendo com maior orgulho, de que para evitar uma corrida aos bancos, eles estão implementando controles de bloqueio para que evite que as pessoas corram aos bancos para converter a moeda digital para dinheiro para moeda digital e qualquer coisa. Eles têm um circuit breaker e a gente vai mais longe ainda. Imagina situações onde, por exemplo, o mundo inteiro está indo na onda do ESG. Todo mundo quer ser verde, né? Eu não tenho nada contra. Eu sou extremamente a favor da redução da emissão de poluentes e coisas do gênero. Mas imagina uma situação hipotética, sem sombra de dúvidas, mas pensando em governos malucos. É um futuro hipotético, mas pensa lá. Imagina que, de repente, o governo decide que a população ele tem que impor sobre a população uma meta de emissão de carbono. Então não basta as grandes empresas e a meta do governo. Eles dizem, população, vocês vão ter que colaborar com a meta de emissão de carbono, porque todo mundo vai ter que fazer. E aí, ok, colocaram. Aí você chega no final de semana, chama os amigos e faz aquela churrascada. Compra quilos de carne, cerveja, faz a churrascada. Aí você vai lá, lava o carro, manda lavar o carro, dá aquele monte de coisa. Chega na semana seguinte, porque a CBDC é um dinheiro programável e o governo tem controle sobre tudo onde você gastou, o governo vira para você e fala, olha, desculpa aí, mas você excedeu a sua meta de emissão de carbono, então você não vai poder gastar. É hipotético, mas na China está acontecendo. Na China, pessoas que não pagam contas ou têm dívidas são proibidas de, por exemplo, comprar no mercado ou pegar um trem. Isso está acontecendo lá. Absurdo. É surreal mesmo. É invasão de privacidade. Isso de moeda digital de Banco Central, até tem gente que acha, meu Deus, é igual o Bitcoin. Nada a ver. Você não pode comparar uma coisa com outra, propostas totalmente diferentes. Mas, assim, é absurdo essa questão do controle, né? Do controle deles saberem o que você está fazendo. Porque com um real digital ou com outra moeda de Banco Central, eles controlam, eles sabem exatamente onde você tá andando. Por isso, quando você escuta alguém que fala assim, eu não gosto de Pix, eu não uso Pix, porque o Pix já é uma forma de controlar, eles já sabem o que você tá fazendo. É prático, é maravilhoso, mas eles estão controlando. Estão controlando, estão monitorando, estão vigiando, né? É um estado de vigilância massiva em relação a esse assunto, e a gente realmente tem que usar a criptografia para conseguir se defender disso, né? Porque é muito grave. Para onde estamos indo? A própria Europa. Aqui na Europa, o governo europeu
queria colocar uma regra onde todo sistema que tem criptografia implementada, você tem que entregar uma chave de descriptografia para o governo. Estão tentando passar isso ainda no Parlamento Europeu. Não passou e espero que não passe. Temos fé de que não vai passar. Estamos brigando para isso. Toda a privacidade acabada com isso. O problema não é nem só... Além da privacidade acabar, existem plataformas em que é impossível você ter essa segunda chave. Por exemplo, messengers como Signal ou Session é virtualmente impossível. Virtualmente não, é impossível, porque a criptografia ela é fechada de ponta a ponta entre você e a outra pessoa com quem você está falando, e absolutamente ninguém tem acesso a nada da comunicação. E não dá nem para implementar, porque o software é de código aberto, não dá nem para implementar essa camada. Aí vai fazer o quê? Vai criminalizar quem usa criptografia para poder proteger sua privacidade? Estão tentando, aconteceu com o Tornado Cash agora. Isso acabou de acontecer com o Tornado Cash. É um ataque diretamente à criptografia e à privacidade das pessoas, o direito à privacidade. E a gente está tentando combater isso com unhas e dentes. Então, criptomoedas, Web3, Web5, já estamos falando de Web5, são todos meios, é um caminho para que a gente possa retomar a nossa autonomia, a nossa soberania em relação aos nossos dados com privacidade, com muita privacidade, muito controle nosso, da nossa parte, tendo a posse desses dados que são nossos, né? Estamos caminhando, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então tá, então a Web3 ela é focada em privacidade? Não, ela não é focada em privacidade. A Web3 ela é focada em colocar os dados de volta na mão das pessoas. Então, quando a gente fala, por exemplo, essa onda, o pessoal vai entender muito Web3, principalmente por causa da onda dos NFTs. Então, o NFT de arte, principalmente. Muita gente não sabe nem que, por exemplo, qualquer coisa pode ser um NFT, quase qualquer coisa pode ser um NFT. O pessoal está muito focado na arte por causa dos NFTs, dos Bored Apes, CryptoPunks, Moobits e outros. Né? Estourou, foi o que estourou. Mas o NFT em si, ele é um token, como você tem os tokens, que a gente chama de não fungíveis, que são esses tokens onde todas as moedinhas são iguais. Todas elas têm o mesmo valor. São essas moedas, como, por exemplo, sei lá, qualquer token. Pode ser qualquer token que a gente chama de ERC20 no Ethereum. Sim. Tem diversos tipos de tokens no mercado que são apenas tokens. Todos eles têm o mesmo valor, são iguais. E ok, o NFT são tokens que são únicos e exclusivos. Até fazer um comentário, o pessoal talvez não saiba, eu criei em 2016, tinha fundado o Blockchain Center no Brasil. Sim. Com uns amigos, e a gente fez o primeiro hackathon brasileiro de blockchain. Aconteceu, né, era lá na Faria Lima, no Blockchain Center. E nesse hackathon, eu montei um marketplace, eu criei um projeto para ensinar o Web3 para o pessoal, para ensinar como criar um token. Lá atrás. Como criar era um jogo de pokémons, tá? Era um jogo de pokémons, porque eu jogo pokémon desde muito tempo. Então, a ideia toda era uma exchange descentralizada, o Pokémon, que é um ativo único e exclusivo, e uma Pokécoin, que é a moedinha que a pessoa vai trocar pelos Pokémons. Então, quem tem um Pokémon, coloca o Pokémon à venda por Pokécoins no marketplace, na DEX, é uma exchange descentralizada. Quem tem a Pokécoin, vai lá e compra o Pokémon, e o Pokémon troca de lado, fez o acordo, comprou, vendeu, acabou, passou de lado. 2016 isso, já tava ligado em tudo que ia acontecer. Já tava mexendo com tudo isso. Então, o Pokémon, como um ativo único e exclusivo, ele também é um token, mas com a diferença de que cada um é exclusivo. Ele tem seus atributos, tem sua força, tem seu HP, tem sua força de ataque, tem tudo tem valor próprio, né? Então, ele também é um token. Só que esse token, ele passa a ser da pessoa. Então, a grande diferença, por exemplo, o cara joga um joguinho que a gente fala assim, dropou vários itens no jogo. Tipo, ele foi lá, coletou vários itens do jogo. Esses itens, eles estão no jogo. Se a empresa quiser, sei lá, bloquear, sair do ar, os itens estão presos lá no jogo e é do jogo, né? Sim. O cara perde acesso à conta e acabou. Quando a gente fala em Web3, com os NFTs, onde a gente fala que na Web3 as pessoas conseguem ter a propriedade dos seus próprios dados, então esses itens passam a ser da pessoa. Então você tem, por exemplo, como os Bored Apes, é um ativo de arte digital, que muito embora as pessoas falem, mas eu posso copiar. Você pode copiar, mas ele não tem a assinatura digital do criador.
Não tá lá que registrado na blockchain que é seu. Exatamente. Né? Uma brincadeira que eu faço no meu programa, bom, o pessoal não sabe, eu tenho o Morning Crypto, é um programa diário, onde eu falo sobre... Eu também não sabia. Não sabia? Não, agora eu vou acompanhar, porque, meu Deus... Novidades, então, uma super novidade. A gente tá indo pro episódio 288, Ou seja, é diário. Eu tô atrasada. Ele é diário, acontece todos os dias pela manhã na Twitch, em twitch.tv/ediostv, e eu comento todas as notícias que aconteceram nas últimas 24 horas no nosso ecossistema. Desde governos e regulação ao redor do mundo, até projetos fazendo as coisas mais malucas. Hacks, a gente analisa papers, a gente vê proposta de valor dos projetos, a gente faz super análise. O programa, assim, tem 2h30, 3 horas por dia de programa de conteúdo. Eu tô com mais de 800 horas de conteúdo criado e no YouTube, disponível, porque eu boto tudo no YouTube pro pessoal. Então, tudo isso que a gente acaba vendo nesse dia a dia, no nosso programa, né? A gente vai trazendo para as pessoas, inclusive, por exemplo, a ideia dos NFTs. A gente criou lá uns NFTs no programa, que eles são nada mais, nada menos que lembranças. Então, eu tô aqui na Estônia, eu tô longe do público que assiste. E as pessoas... Pô, aquela relação gostosa entre a pessoa que te acompanha, você... Como, por exemplo, o cara gosta de um jogador de futebol, vai lá, leva uma camiseta pro cara assinar. Leva um boné pro cara assinar, levava CD, na época que tinha isso. Ela levava CD pro artista assinar o CD, né, da música e tal, o livro. Eu não tenho como fazer. Eu tô aqui no fim do mundo, aqui no norte da Europa, longe de tudo, de todos. Como que o NFT funciona nesse caso? O pessoal da comunidade, eles começaram a criar artes de brincadeira, eles acabam presenteando a gente com um desenho, uma foto, faz alguma coisa, sei lá, qualquer coisa. Eles mandam para mim, eu crio um NFT com aquilo assinado com a minha identidade digital, é a minha assinatura digital e devolvo para a pessoa. Então ele tem para toda a eternidade uma lembrança assinada, não a caneta, mas digitalmente, registrada em blockchain com ele. Tem valor emocional. Muito provavelmente, mas valor financeiro não tem, porque assim, né, não sou um super famosão lá. Modernizou, né? Modernizou assinar o CD, no caso. Exatamente, modernizou assinar o CD fazendo NFTs. E é uma coisa que, por mais que alguém chegue e fale, mas eu dei um botão direito salvar como na imagem, a pessoa que ganhou o presente, na verdade ela me presenteou com alguma coisa, eu tô só assinando e devolvendo, já que eu não tenho uma camiseta para assinar, eu assino digital, mando de volta para a pessoa e a pessoa tem guardado com ela, por meio digital, que é como dá para fazer hoje, uma lembrança da pessoa que ela está acompanhando. Então o NFT ele faz muito sentido. Faz sentido para ticket de evento. Ticket não dá mais para ser, ingresso de evento não dá mais para ser hackeado, não dá mais para ser copiado, porque o pessoal imprimia. Eu trabalhei no mercado de entretenimento noturno, com casas noturnas, bares e restaurantes, durante quase 10 anos. Tinha um software que gerenciava toda a noite do Brasil, assim, foi o maior software brasileiro fazendo isso. A gente, quando as casas noturnas faziam a balada, faziam um evento, chegou ao ponto do cara parar um carro com impressora na frente e clonando os ingressos do evento na frente do lugar, na esquina, né? O cara ia até a esquina e comprava o ticket falsificado, que foi falsificado na hora. O cara comprava um original. A farra dos cambistas. Acabou farra de cambista com o digital. E o NFT ele pode ter mais funcionalidades, não só ser além do ticket, que a gente muitas vezes guarda ticket de uma viagem, sei lá, o ticket da viagem mesmo, né? É uma lembrança. Você tem ela por meio digital, que fica guardada com você, e ainda, a depender do modelo, eles podem transformar aquilo num membership. Então, se você tem aquele ticket digital, ele é um membership para você fazer parte de um clube, ter exclusividades e poder ir em outros eventos. Tudo isso porque o NFT possibilita. Então, se a pessoa vai lá e dá um botão direito salvar como, ela vai ter imagem, mas a posse e propriedade de um item original, onde a originalidade dele está registrada em blockchain, essa pessoa não tem. Ela pode chegar lá com uma cópia no celular, mas ela não vai conseguir passar na catraca, porque só o original vai ser validado. E que é impossível de fraudar, porque se fosse fácil,
Bitcoin tinha morrido, né? Exato. E todas as outras. E quantas pessoas, quantos hackers não tentam invadir a blockchain do Bitcoin? A todo momento. O tempo inteiro. Então, olha como o negócio é seguro, né? Tá aí há 13 anos no mercado e, enfim, segue extremamente seguro. E é muito legal isso, porque quando a gente fala em NFT, as pessoas que estão começando a olhar para NFT, a galera olha muito para isso de, eu dou um print aqui. E aí eu tenho, né? A galera não entendeu ainda o objetivo. Mas por que eu vou querer, né, isso aqui? Só dá um print. E é totalmente diferente, né? Além de ser muito mais fácil de transacionar e tudo mais. Sem sombra de dúvida. Principalmente se a gente pensa em obra de arte, né? Se a gente for ver, uma Mona Lisa. Vamos supor que a gente não saiba onde a Mona Lisa está. Olha quantas pessoas têm uma cópia da Mona Lisa em casa, né? Mas a verdadeira Mona Lisa, né, a gente sabe onde está. Então, assim, através da blockchain, a gente consegue saber onde está o verdadeiro dono daquela obra de arte que seja, né? Daquele NFT. Que é muito mais fácil. Assim, eu tenho alguns quadros em casa e esse dia a gente estava se batendo. Meu Deus do céu, mas quanto vale isso? Quanto vale aquilo? Né? Como que é? Às vezes para revender é difícil. Através de NFT também é muito mais fácil essa comunicação com outras pessoas. Sem sombra de... Nossa, muito mais fácil. Facilita muito. Tem um projeto que eu gosto muito de olhar para os casos de uso, né? Porque preço é uma coisa muito subjetiva. Hoje pode ser uma coisa, é moda. O pessoal hoje tá correndo atrás de uma coisa, amanhã tá correndo atrás de outra porque é hype. E coisa muito hypada é moda. Moda passageira, ciclos e ok. Mas qual o valor utilitário da coisa? Por que a pessoa está adquirindo aquilo? O que mais vem com aquela coisa? Tem um exemplo que eu gosto de usar. Eu peguei um membership no formato de NFT de um sistema de blog que está sendo desenvolvido sobre o Bitcoin. Então, qual que é a ideia? Quem tem o NFT tem diversos benefícios na plataforma, como Analytics, a possibilidade de você monetizar o seu conteúdo diretamente dentro da plataforma, e mais um monte de coisas. Como que eu faço para me autenticar? Basta eu ter o NFT na minha wallet, na hora que eu me logo na plataforma com a wallet, ela verifica, você tem o NFT? Tenho. Então você tem todos esses benefícios do seu membership disponíveis para você. Onde que isso é bacana? A partir do momento que eu não gostei mais da plataforma, me enchi da plataforma, não quero mais. Aí você, Flávia, pode virar para mim e falar, putz, Edilson, você tá querendo se desfazer? Me passa o NFT que eu tô querendo testar a plataforma lá, eu pego e vendo para você, eu te dou. E o que acontece? É uma coisa que, como ela tá comigo, eu posso passar ela para você e você passa imediatamente a desfrutar dos benefícios daquele membership. Que antigamente era alguma coisa registrada no banco de dados, que um cara pode alterar, apagar, sei lá. Agora não mais, tá comigo, como se fosse uma chave de API, eu não quero mais aquilo, eu posso passar para alguém e beleza, justamente pelo fato dele ser um NFT. Sim, e você realmente ser dono daquilo. Ser dono daquilo. Né? Antes não dava, agora dá. Sim, muito legal. Como que você vende um membership, sei lá, de um site que você assinou aí, você, putz, não quero mais. Você tem que ir lá cancelar o cartão de crédito, esperar vencer os pagamentos lá e não quero mais. Você não consegue passar um membership para frente. Agora, com o NFT, até isso é possível, né? Antes não era. Muito legal. A gente nem pensa, né? Muita gente nem tem noção disso. Não para e pensa o quanto realmente NFT é importante. Esses dias me perguntaram, falaram, e os NFTs? Acabou a febre? Pode ter agora, o pessoal não tá falando dos macaquinhos, né? Não tá falando dos macaquinhos entediados. Tem muita utilidade. Tem, e é onde a gente vai chegar, porque quando eu comecei a trabalhar com identidade digital, porque o meu foco de pesquisa principal dentro desse universo de blockchain é a identidade digital, né? Em 2017, na estouro dos ICOs que estavam acontecendo, eu estava apresentando na Consensus em 2017, lá em Nova York, com um stand, o lançamento de um produto de identidade digital. Tinha um monte de startup fazendo ICO para lançar os produtos. A gente estava apresentando o produto para o mercado. Por que uma identidade baseada em blockchain? Porque uma identidade em blockchain, ela pode ter os ativos, os NFTs, na própria identidade. Então, o seu carro vai estar registrado na sua identidade digital baseada em blockchain. A sua casa vai estar na sua identidade digital. O seu certificado de conclusão de curso da universidade. A universidade vai emitir, vai estar na sua identidade digital, e quando você for, por exemplo, sei lá, fazer uma entrevista de emprego, vai falar, tá bom, você foi mesmo, se graduou nessa universidade, me dá acesso ao certificado?
você vai lá, dá acesso direto pela sua identidade, a pessoa consegue verificar que aquele certificado é autêntico, foi emitido pela universidade, que você cursou aquele curso X e que aquilo é seu. Hoje é tudo fraudado. Perfil no LinkedIn, pelo amor de Deus, perfil no LinkedIn não dá pra acreditar em nada do que tá lá. Meu Deus do céu, não tem... Meu Deus do céu, é cada coisa. Aí a gente vê o quanto o blockchain é incrível, né? Pois é. Porque, na verdade, tipo, o Bitcoin é incrível. Legal, muito legal a ideia, tudo. Mas a tecnologia que existe por trás de tudo, as possibilidades que blockchain dá, as possibilidades que a blockchain tem de uso, é, assim, apaixonante, né? Já falei aqui, casamento registrado em blockchain, nascimento registrado em blockchain, rastreio de produto. Original Mike fez primeiros casamentos no Brasil, primeiro nascimento de bebê no Brasil. Nós que fizemos todos em blockchain, fomos nós que fizemos. Eu tenho um maior orgulho de poder falar isso. Jurisprudência sobre provas coletadas na web, certificadas em blockchain, sendo utilizadas no judiciário. Jurisprudência. Original Mike fez. Né? Nós temos um histórico muito grande, assim, tanto de impacto social com os projetos que nós colocamos no mercado, quanto as coisas que a gente foi criando, né? É mais por isso que a gente é muito reconhecido, né, no Brasil, por causa dessas inovações. É extremamente importante. E como eu queria uma eleição com blockchain? Então, o primeiro protótipo funcional de um sistema de eleição secreta em blockchain público, funcional, não só teórico, fui eu que fiz. Eu participei de um processo de aceleração no Ethereum Classic lá no Silicon Valley em 2019, início de 2019. Eu escrevi um projeto para lá com uma prova de conceito mostrando como funcionava, com todo o aparato criptográfico para funcionar, um sistema onde o eleitor valida a sua identidade, ele faz o voto digital em blockchain, onde todo mundo consegue saber que ele votou, mas não consegue saber em quem ele votou. Tudo criptografado, o sistema consegue somar os votos criptografados sem quebrar o sigilo do voto e só mostrar o resultado final da eleição, que é garantido pela criptografia, pela matemática. Né? Tanto é que o TSE, em 2020, quando eles fizeram aquele projeto Eleições do Futuro, nós fomos convidados a mostrar o sistema. Então, a gente montou um stand lá no Mackenzie. As pessoas votavam no sistema tradicional, na máquina de voto, na maquininha. Depois vinha para o stand, tinha uma experiência de voto digital em blockchain, com uma usabilidade muito bacana, mas garantindo a segurança, o sigilo do voto, infraudável, inviolável. E a gente apresentou lá. Não teve continuidade por questões políticas do governo, mas que os técnicos do TSE, eles se interessaram muito, e eu fico muito grato pelos elogios que eles teceram a nossa ideia, dizendo até que perto de grandes empresas que estavam participando, grandes big techs globais que estavam participando desse processo, ele falou, cara, você tem uma solução mais parruda, com mais segurança do que os caras estão apresentando pra gente. E eles pegaram essas ideias, anotaram, e saíram umas reportagens recentemente, que eu li todos os itens que eles foram colocando, foram as coisas que eu ensinei o pessoal do TSE lá em 2020, na época desse projeto. Foi maravilhoso. Agora, assim. Saiu notícia recentemente que eles estavam estudando blockchain, alguma coisa assim, né? Então, eu pude contribuir bastante junto aos técnicos do TSE, justamente nesse ponto da eleição, porque eles entendem que existe uma maneira, sim, de você ter o voto secreto utilizando blockchains. Eles deixaram claro, blockchain não vai ser público para o governo brasileiro de forma alguma. Pode ser uma tecnologia descentralizada, distribuída, mas sob controle do governo. Isso é um fato, se for, vai ser assim. Mas o blockchain, ele é uma ferramenta, ele é uma parte da solução, porque demanda uma mudança no processo eleitoral brasileiro como um todo. E mudar uma coisa no Brasil, quando você fala em mudar um processo, minha nossa, né? A coisa não anda. Já não anda para pôr uma tecnologia, para processo, então, meu Deus. Mas tá indo. Gigantesco. Aos pouquinhos, quem sabe, né? De pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. Mas seria muito legal a gente ver uma eleição com uso de blockchain. Ontem eu estava assistindo um debate eleitoral, coloquei quem gostaria, né? Eu apoio o uso de blockchain para uma votação. Aí deu lá um monte de voto do pessoal querendo. A gente vai chegar lá. A gente vai descruzar, a gente vai chegar lá. Vamos sim. Porque realmente blockchain é uma tecnologia incrível mesmo. Exatamente.
E aí, Edilson, voltando nessa questão de Web3, o que mais pode ser feito na Web3? Em que momento a gente vai sentir na pele, né, a Web3, no caso? Pô, eu tô aqui, estou na Web3. Olha, a gente então começa com a Web3 com essa história de poder ter posse dos nossos próprios dados, né? Mas, infelizmente, acho que por causa das tecnologias que estão desenvolvidas hoje, elas mesmas ainda têm um nível de centralização muito alto. Herança da Web 2. Então, um exemplo. Grande parte dos NFTs que são criados no mercado, eles têm as imagens do NFT, embora o NFT esteja na sua wallet, a imagem do NFT, ela não está em blockchain, ela está num servidor. E esse servidor está em posse do projeto. Se os caras tiraram o servidor do ar, provavelmente você vai ter um NFT, só que a imagem pode ser até outra, caso ele seja hackeado. Imagina, eu brinco com o pessoal falando, de repente você comprou um NFT X, aí o projeto, o cara não... Comprou uma caquinha e de repente você tem uma capivara. Tem uma capivara. Eu normalmente uso um foguetão do Bezos, né? Como exemplo. Lá no seu celular, você vai mostrar lá para todo, olha só o que eu tenho, tem um foguetão do Bezos lá. Porque imagina, que caos. Porque pode acontecer. Então, ainda, herança da Web 2 ainda tem uma camada de centralização muito alta. E isso é um fato, né? Embora você tenha o ativo com você, as informações referentes àquele ativo muitas vezes estão em posse das empresas. Tem casos aí de exchange que se diz descentralizada, aí dá uma pane no AWS, a exchange DEX descentralizada sai do ar. Você fala, mas peraí, cadê a descentralização desse negócio? Né? Então, estão ainda trabalhando com muitos silos de informação, e as informações, eles vendem como realmente descentralizado e não são totalmente descentralizadas. Você tem a posse de um ativo, mas você não tem posse de toda a informação que compõe aquele ativo, dos metadados, das imagens, de tudo aquilo. A gente está caminhando para esse lugar onde a gente vai ter tanto a posse quanto a descentralização real. Eu acho que nesse passo a gente está caminhando, eu até brinco com o pessoal, falo, olha, eu acho que a gente ainda está na Web 2.5. Eu não acredito que a gente está na real Web 3, onde a posse dos dados os dados realmente são nossos, e a gente tem um mundo mais descentralizado. Ainda não estamos lá. Aí, o Jack Dorsey, o ex-CEO do Twitter, ele veio com uma proposta que foi a seguinte. Ele falou assim, olha, a gente tinha a Web 1, que ela era mais descentralizada que a Web 2. A gente teve a Web 2, tem seu nível de centralização, mas ela traz muito mais benefícios por conta da tecnologia, porque é evolução. E a Web3 tentando trazer a propriedade dos dados para nossa posse, só que não consegue, porque ainda tem resquícios da Web2. Então, vamos pensar num modelo onde a gente junta Web2, aquela coisa da interação, dos dados e tal, com a Web3, onde a gente passa a posse da coisa para a pessoa, e a gente tenta trazer uma luz de descentralização maior. Então ele faz uma brincadeira e soma Web 2 mais Web 3, e ele entra com um projeto lançando a Web 5, ignorando a existência da Web 4, né? Nem passa por lá, já pula. Nem passa por lá. Na minha linha do tempo, a Web 4 existe, mas a Web 4 ela existe onde a gente começa a ter a tal da Web semântica, onde a inteligência artificial e os robôs começam a criar os conteúdos e interagir com os humanos de uma maneira natural em que os humanos não percebem mais quem é que está do outro lado. Ele acha que é um outro humano, mas de repente não é um humano. São conteúdos gerados automaticamente, imagens, a gente tem DALL-E gerando imagens maravilhosas com inteligência artificial, fazendo esse papel de criação, porque hoje é o ser humano que é o criador das coisas que vão para a web. Na Web 1 era assim, Web 2 assim, Web 3 ainda é assim. Na Web 4, na minha concepção, a gente vai ter a web semântica com inteligência artificial, onde os robôs serão criadores de conteúdo também. E aí eles começam a colocar essa informação na web e a gente começa a interagir com eles e vai ser uma relação, tipo, natural. Humano-robô, sem saber que tem um robô. E aí o Jack Dorsey pula para o Web 5, onde ele tenta recuperar a coisa da posse dos dados com a coisa da interatividade, só que com a descentralização, né? Então, a proposta dele é que a gente seja capaz de rodar, assim como a gente roda o nosso próprio nó do Bitcoin, muitos Node Runners no Brasil e fora do Brasil e no mundo rodam o próprio nó,
porque só rodando o próprio nó você consegue participar do consenso e ajudar nas tomadas de decisão da rede, realmente participar efetivamente da rede, né? Você vai conseguir ter nesse nó, você vai ter também os seus dados. Então imagina, por exemplo, uma rede social onde todos os seus posts, eles ficam armazenados no seu servidor, na sua casa, porque é baratinho. Um servidor, um nó para rodar o Bitcoin é um tipo de um servidor, só que é barato. Não é um servidor com uma baita infraestrutura, não é caro, é super barato. Todo mundo poderia ter. Ainda é difícil de instalar, a usabilidade realmente não ajuda, mas vai dar. Em algum momento, tá facilitando. Então imagina você ter uma rede social com seus dados guardados com você no seu servidor. Maravilha. Imagina você ter o seu servidor e a sua identidade digital tá no servidor e a pessoa vai te mandar uma mensagem por um Messenger, você criptografa e assina com a tua chave privada, a mensagem fica só entre você e o destinatário e não tem meios de alguém coletar, armazenar, interceptar essa mensagem, porque além dela ela ser criptografada de ponta a ponta, ela só estará armazenada no computador do remetente e do destinatário. Você ter as suas fotos, seus álbuns de fotografia, ao invés de estar no Google Fotos, que o Google Fotos põe inteligência artificial, mapeia todas as fotos, categoriza, mostra quem são as pessoas relacionadas, tal. Você pode ter isso no seu server, na sua casa, com você. Então, quando a gente fala em Web 5, onde a gente está chegando lá com essa ideia do Jack Dorsey, é a possibilidade de você ter toda aquela camada de interatividade que veio com a Web 2, mais a propriedade dos dados que vem com a Web3, numa camada de descentralização real, onde as pessoas se tornam proprietárias dos próprios dados de fato, onde não tem alguém tentando maquiar, falar, não, isso aqui é seu, mas talvez não seja tão seu assim, né? Talvez não Parece seja que é seu, tão... mas na verdade não é muito. Não é, talvez não seja, né? O cara mas é um caminho até lá, né, Edson? É um caminho, não é rápido, a gente tá falando em protocolos. Imagina, o TCP/IP, que é o protocolo base da internet, tá aí há quantos anos, né? A gente não fala de, vamos fazer um evento de TCP/IP. A gente não fala, vamos fazer um evento, congresso de internet. Não faz mais, né? Nem congresso de cloud computing a gente não faz mais também, que a gente fazia muito no 2000 e pouco lá. A gente não faz mais, 2010, sei lá. Mas a gente ainda faz congresso de blockchain, a gente faz congresso de criptomoeda, a gente ainda mostra que a gente tá tão no início dessa conversa que a gente ainda tem congresso dessas coisas acontecendo. E eu acho que um passo natural, quando eu falo assim, foi consolidado, esses congressos deixam de existir. Pegar a linha do tempo. Porque já é natural para as pessoas. Já é natural para as pessoas. Então a gente tem uma linha de adoção que ela é gradativa. Eu acho que o mainstream, para adotar uma tecnologia, ela tem que ter um nível de usabilidade muito alto, num meio em que a gente fala de criptografia, e criptografia é tão difícil de mostrar para as pessoas e elas assimilarem a importância da criptografia na vida delas, por conta da privacidade e por causa da possibilidade de serem proprietárias das próprias informações. Mas não é fácil lidar com criptografia. Mas a gente está caminhando a passos largos, assim, na evolução da tecnologia e da usabilidade. Muitas vezes, alguns projetos pecam na segurança para dar mais usabilidade, outros têm segurança demais e a usabilidade ainda é ruim, e a gente vai tentando achar essa balança para chegar nesse ponto em que o mainstream vai conseguir consumir esse conteúdo, essa nova internet, de uma maneira mais natural, assim, mais transparente. Estamos a caminho. É uma pernada. Existe, que nem até... Quem tá em cripto geralmente sofre esse problema. Com perfis fakes no Instagram. Nossa. É todo dia alguém manda mensagem, pô, eu quase caí no golpe, ou eu caí no golpe, que estão com a foto tua. Aí você vai lá, denuncia pro Instagram, o Instagram é um robozinho que faz essa análise. Ele fala assim, eu não vi nada de errado com o perfil. Você fala, como assim você não viu nada de errado? É o perfil que é um clone do meu. É o clone, esse não é o meu perfil original. E ele não vê nada de errado. E também, assim, a interação é muito difícil. Mas ali, legal, eles estão fornecendo, né, uma rede social legal, com interação legal entre as pessoas, mas esse outro lado, que é a segurança realmente, não é tão eficaz. Quer ver um uso que eu vejo para isso nessa web, onde a gente é proprietário dos próprios dados e que vai garantir a autenticidade das nossas publicações? Um exemplo é uma rede social, ou qualquer rede, pode ser um blog, isso já pode acontecer hoje, não é tão simples, mas pode acontecer hoje, onde todos os textos
que são postados, colocados, seja no Instagram, com uma foto, como vai ser com os NFTs no Instagram logo mais, né? O Facebook já está liberando para 100 países. Você poder fazer um post, assinar ele com a sua identidade digital, que é publicamente reconhecida, porque a identidade digital você publica. A minha, por exemplo, tem que saber, poxa, mas qual que é a identidade digital do Ed? Se você for no meu GitHub, tá lá a minha identidade digital. Tá no Facebook. Eu não uso mais Facebook, mas tá lá. Twitter, LinkedIn, no blog, todos os lugares eu espalhei qual que é a minha identidade digital. Então, sempre que alguém quer duvida e fala assim, poxa, mas é você mesmo? É só me mandar uma mensagem e falar, cara, assina. Pede pra pessoa, assina essa mensagem pra mim. Porque ela vai vir assinada com a identidade digital. É impossível alguém se passar pela minha identidade. Só nessa de você falar, cara, assina essa frase pra mim. E se a gente começar, em algum momento, criadores de conteúdo, a fazer as postagens já assinadas, ela vai garantir que aquilo é seu e não do fake. Porque se a plataforma fizer a validação de identidade da postagem, ela já vai dizer na lata, é autêntica ou não é autêntica. Não basta ter um checkzinho, um blue check na frente do seu nome. A postagem tem que ser criada e assinada por você, aí ela vai ser autêntica. Por mais que o cara copie e cole, a assinatura digital ele não tem como copiar e colar. É impossível. Ele não consegue, entendeu? E aí, nessa brincadeira, a gente consegue acabar, inclusive ou diminuir a disseminação de fake news, informações falsas, perfis fake, tá? Porque o blue check, ele é legal, mas ele virou uma coisa de status, porque eles só pegam gente muito, muito famosa pra validar ou e tal. Ou você tem que pagar um negócio, paga ali 10 mil e você consegue. Isso, tem uns que tem esquemas, inclusive. Eu vejo muito no meio, assim, o pessoal fala, não, dá pra fazer, fala com tal pessoa, tem um jeito aí, tem um jeito. 10 nada que 10 mil não resolve. Resolve e faz. Mas o ideal é que não só tem essa marca na frente do nome da pessoa, mas que os posts, as colocações, as fotos, os textos, todos eles já saiam assinados. Então, se você publicou num jornal, o seu artigo no jornal está assinado digitalmente, provando que foi você que escreveu aquele texto e assinou o texto digitalmente. Não tem uma pessoa se passando por você. Não dá para fazer. Um post na rede social, aí o cara vai e clona seu perfil. No que ele clonar seu perfil, a plataforma, na hora que vai validar a assinatura, não vai bater. Porque ele tá repostando com a conta dele e não com a sua. A assinatura digital não bate. Qualquer um que bateu o olho vai falar, opa, é fake na largada, nem quero falar com isso. Né? E as plataformas já podiam ter começado a implementar essa coisa e eles não estão fazendo. Eu acho que tem uma morosidade, vou usar o termo morosidade, em relação à adoção de tecnologias para comprovar a autenticidade das coisas, porque fake news, infelizmente, no nosso mercado, é um negócio e dá dinheiro. E, então, talvez por isso essa morosidade. Mas a internet do futuro, a Web 5, vai acabar com isso. Não, porque exatamente, você estava falando sobre isso, eu falei, cara, sensacional. Tá aí a resolução de um grande problema. De um grande problema. Mas existe todo um interesse por trás, né? Então, e é lento mesmo. É lento, a gente tá nessas fases. É um Web 3 que ainda não é bem Web 3. A gente tá entrando numa Web 4 dessa internet das inteligências artificiais, onde os robôs estão criando os conteúdos e transformando e fazendo as coisas. E aquela web que ela é descentralizada como era a Web 1, e a gente ter a real posse dos dados, tá caminhando. Por isso, é um projeto para muitos anos. A galera de cripto tá mais na Web 3 do que, assim, qualquer pessoa tradicional que usa só as redes sociais, enfim. Tá muito mais. É que a gente é 1% da população, né? Se chegar a tudo isso, a gente é muito pouco. Então, essas coisas que você faz, divulgando o que é o ecossistema cripto, como ele tem que funcionar. Coisas que eu me propus a fazer a partir do ano passado, criando um canal e criando conteúdo diariamente, falando, pessoas, seres humanos, a gente precisa preservar nossa privacidade. A forma de você fazer isso é com criptografia e criptomoedas, para você ter ali a sua autonomia financeira, que sem autonomia financeira a gente não é ninguém também. O mundo cripto é o que nos levará à liberdade e à próxima fase, talvez, de evolução humana. Nessa guerra entre governos, vigilância constante, invasão de privacidade. Mas a gente tem que continuar criando. Acho que é papel nosso continuar divulgando para que mais e mais pessoas entendam sobre esse assunto e possam divulgar as informações corretas sobre esses assuntos também. Com certeza. Estamos construindo
né? Estamos construindo o futuro. Estamos construindo a visão do futuro. Porque daqui a uns 50 anos vão olhar, olha lá, o Edilson e a Flávia faziam uma live de Web3. Pois é. Olha, eles estavam falando disso, que incrível! E vamos fazer parte da história, com certeza. Edilson, eu quero agradecer a tua participação por ter dado essa aula, porque, na verdade, todas as vezes que eu falo com você, eu tenho uma super aula. Eu quero fazer outras lives com você, outros podcasts com você, para a gente explicar a blockchain. É a melhor pessoa, se vocês não entenderam ainda direito a blockchain, explicar a blockchain é o Edilson, para a gente falar de tudo. Então, foi uma aula incrível. Eu aprendi muito, muito, muito sobre o Web3 hoje com você. Web 1, Web 2, Web 3, Web 4, Web 5. Então, nem sabia que tinha Web 5 já, e agora já tô sabendo. Bom demais. Edilson, muito obrigada. Vou deixar você fazer as considerações finais e chamar de novo o pessoal para te assistir no seu canal. Obrigado pelo convite, viu, Flávia? Tô sempre disponível. Às vezes, o difícil é mais conciliar a agenda, né? Porque vive numa correria monstruosa. Mas obrigado pelo convite, fico disponível quando quiser conversar sobre qualquer tema, vamos bater um papo. E queria deixar o convite para a galera que está assistindo, tem um programa na Twitch, em twitch.tv/ediostv, acontece todos os dias às 8 da manhã no Brasil, começa cedo, mas eu não sei como termina, nem a hora que termina, ele vai 3 horas, às vezes tem até mais, né? Era um programa que era para ser de 30 minutos diários, mas o nosso mercado é tão maluco que não dá para fazer, ainda mais com a comunidade. É um programa super interativo, onde a comunidade tem voz, então é um programa muito vivo mesmo. Eu estou tentando mudar o modelo educacional em relação às criptomoedas com essa interação e esse caos que é estar junto com as pessoas o tempo todo. E é um programa muito divertido, muito divertido. Estão todos convidados. Vamos lá que vamos bater um papo muito bacana. Eu estarei acompanhando, ó. A partir de agora eu vou acompanhar também. E 8 horas da manhã é um horário excelente. A gente tá começando o dia. Começo do dia. O pessoal tá no carro dirigindo. É bom demais. Solta lá. Muito bom. Edilson, obrigada novamente. Pessoal, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que toda terça-feira a gente tem podcast para vocês. E todo dia, 9h30 da manhã, a gente tem live no nosso canal no YouTube. Também falando um pouquinho do mercado. Aí mais uma pegada mais análise gráfica e tudo mais. Então, eu espero vocês. Muito obrigada, pessoal. Ótimo dia, ótima noite para vocês, ótima tarde. Edilson, obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.